Temos tendência a pensar nos nossos ancestrais como versões menos inteligentes de nós. Afinal, eles não inventaram smartphones, internet ou golfe no vaso sanitário, que são coisas realmente visionárias. Mas, na verdade, os nossos ancestrais eram muito mais inteligentes do que a maioria das pessoas reconhece. E algumas coisas que eles criaram têm deixado cientistas perplexos por séculos. De estruturas que somente gigantes poderiam ter construído, a um computador que antecede a Era de Jesus. É hora de dar uma olhada em algumas das tecnologias mais antigas, que até mesmo cientistas não conseguem explicar. Computador raiz. Você sabe como era o primeiro computador? Provavelmente você está pensando na época dos monitores quadrados e dos mouses com fios, que tinham bolas de borracha dentro deles. Mas os computadores existiam antes disso, e eu estou falando de centenas de anos antes. Estamos falando de computadores analógicos, dispositivos pré-digitais que usavam a variação de um elemento e o correspondiam a um modelo para ajudar a resolver um problema. Pense em uma régua de cálculo, por exemplo, que permite ao usuário fazer multiplicação e divisão rapidamente. Isso é um computador, mas o primeiro desses computadores era muito mais impressionante do que um mero dispositivo matemático, e ele foi criado há mais de 2000 anos. Esse é o mecanismo de Anticítera, um computador grego antigo que podia prever desde os movimentos exatos dos planetas até as datas de cada Olimpíada. É o exemplo mais antigo de um computador analógico já descoberto, feito por volta do século II a.C. Fragmentos desse grande dispositivo de bronze foram encontrados dentro de um naufrágio ao largo da costa da Anticítera. Bom, agora a gente sabe de onde é que veio esse nome. Desde 1901, ele tem sido submetido a todo tipo de testes, e os cientistas têm tentado desesperadamente entender como tudo funcionava. O que os cientistas sabem é que ele é composto por mais de 80 fragmentos, ou possivelmente mais, que se encaixam para criar 37 engrenagens e 2 sistemas de mostrador, que eles acreditam terem sido feitos para rastrear a Lua e o Sol. Os mostradores têm pinos, que seguem a sua própria ranhura espiral, como uma agulha em um toca-discos. Supõe-se que estes foram usados para prever cada eclipse lunar e solar décadas antes, o tipo de coisa em que agora a gente confia no Google para nos dizer. Todos esses fragmentos uma vez se uniram para criar um mecanismo que se parecia com isso, mas como você pode ver, a quantidade de trabalho necessária para criá-lo e a precisão com que mediu e calculou as constantes para prever esses eventos sem ajuda digital é difícil para os cientistas compreenderem até hoje. Embora os computadores digitais sejam muito mais avançados agora, pelo menos os gregos não precisavam se preocupar em esquecer suas senhas o tempo todo. O copo camaleão. Não é segredo que os romanos eram grandes inventores. Eles foram os criadores das estradas pavimentadas, dos edifícios de concreto, dos aquedutos, da canalização e até do calendário juliano. Sem eles, a sociedade ocidental não estaria nem perto de ser tão avançada como é hoje. Mas uma invenção dessa era deixou cientistas perplexos. O copo de Licurgo. É um copo do século IV, feito de vidro, e é completamente cativante. Não porque parece bonito, mas porque os romanos o projetaram para mudar completamente de cor, dependendo da luz. Se o copo for iluminado por trás, a frente dele fica de um vermelho profundo, mas se iluminado pela frente, a sua cor magicamente se torna verde. Bem legal, né? Mas os romanos precisaram de muito mais do que magia para produzir esse efeito. Eles inventaram um tipo de vidro, chamado vidro dicróico, que significa duas cores em grego. Eles fizeram isso moendo ouro e prata até dissolverem em um líquido, produzindo um colóide. Mas dentro desses metais existem nanopartículas. Nanopartículas são matérias tão pequenas que você não pode vê-las com o olho humano. Elas são 100 mil vezes menores do que a largura de um cabelo. Dentro das nanopartículas estão elétrons, que vibram quando a luz atinge o copo, mudando a cor da luz refratada dependendo da posição do observador. Então, são essas partículas super pequenas dentro do vidro que criam um impressionante efeito de duas cores. Mas a questão é que os cientistas não sabem como eles conseguiram dominar uma técnica tão avançada, especialmente porque os romanos não tinham acesso a nada parecido com microscópios, e a nanotecnologia só foi descoberta na década de 1970. Pelo que a gente sabe, os romanos podem ter descoberto primeiro e depois aperfeiçoado seu uso, sem nem mesmo saberem. Embora isso pareça improvável, alguns acreditam que a descoberta dessa nanotecnologia foi apenas uma feliz coincidência, mas seja intencional ou não, eu continuo bem impressionado. Gigantes no céu.
Você já se perguntou como seria uma cidade de gigantes? Tudo seria tão grande que seria impossível para um humano tão pequenino viver lá. Mas se você pudesse visitar uma cidade ocupada por gigantes, provavelmente ela se pareceria com Ollantaytambo. Esse sítio inca no Peru provavelmente foi construído no meio do século XV. E, caramba, como ele tem deixado cientistas intrigados. Entre as muitas estruturas gigantescas que compõem Ollantaytambo, os degraus enormes do vale são os mais chocantes, com cada degrau chegando a 3,40 metros de altura, e havendo 150 deles no total, não há como eles terem sido feitos para serem escalados por perninhas humanas. Os cientistas têm dificuldade em explicar como os incas conseguiram criar degraus tão mais altos do que eles próprios. Ao contrário de hoje, eles não tinham empilhadeiras e guindastes para construir estruturas enormes, então tiveram que descobrir o que usaram. A resposta mais provável é que tinham um sistema de cordas e polias para erguer pedras enormes sobre suas cabeças, mas não tem como ter certeza. Alguns pesquisadores acreditam que os degraus nem são degraus de verdade. Eles podem ter sido parte de um complexo palaciano para o imperador Pachacuti, o governante inca acreditado com a reconstrução de toda a vila. Outros pensam que podem ter sido terraços de jardim, usados para cultivar frutas e legumes como estufas modernas. Aquelas sementes do João e pé de feijão devem ter saído daí. Cidade gigante ou não, é uma das construções mais intrigantes e impossíveis da história. Hoje em dia, ela ganhou uma nova vida como local turístico, e seus vários edifícios de pedra se erguem sobre cada visitante, mas os seus segredos ainda estão escondidos em algum lugar profundo entre as rochas. Se você quiser dar um passo de gigante, que tal clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo? Assim você nunca mais vai perder nenhum dos meus vídeos incríveis. Pronto? Então vamos dar uma olhada no que a gente tem a seguir. Volts de um vaso. À primeira vista, esses objetos parecem sucata velha, certo? O que há de inteligente em um pote de cerâmica contendo um tubo de cobre e uma barra de ferro? Bom, e se eu te dissesse que isso é a criação de uma fonte de energia que mudou o mundo? Foi descoberto em 1936, mas é muito mais antigo que isso. Os artefatos descobertos em Bagdá, no Iraque, foram datados entre 200 e 600 d.C., quando o Império Romano dominava a região. Testes nos cilindros de ferro e cobre revelam que um líquido estava dentro do jarro, como vinho ou vinagre. Usar um líquido ácido como esse permite que elétrons passem do tubo de cobre para a barra de ferro quando esses dois metais são conectados. Isso ocorre porque os metais são feitos de partículas carregadas, que a gente chama de íons. Quando dissolvidos em líquido, esses íons podem se mover livremente, o que então produz eletricidade. Mas a verdadeira questão é como diabos eles conseguiram descobrir isso? Bom, como em qualquer teoria científica, alguns estudiosos queriam desbancar a ideia da pilha. Mas em 1978, o experimento foi colocado à prova, com uma réplica da bateria de Bagdá e um pouco de suco de uva. Uma vez construída, os cientistas realmente conseguiram produzir pequenas quantidades de eletricidade. Foi confirmado, a bateria poderia gerar de 1 a 2 volts de eletricidade. Esse tipo de energia poderia ter sido usado para eletrodeposição, onde metais são revestidos com materiais como ouro e prata por meio de uma carga elétrica. Isso poderia ter sido usado para transformar metais velhos e sem graça em itens de luxo. Alguns acreditam que também foi usada para eletroterapia, onde suas dores e desconfortos eram tratados usando eletricidade para curar músculos tensos. Mas até hoje os cientistas continuam a debater o seu verdadeiro propósito, e talvez a gente nunca saiba ao certo, só se eles encontrarem um controle remoto de TV. Mistério metálico. É muito irritante quando algo enferruja e não tem mais conserto. Qualquer pessoa que já tentou andar de bicicleta com uma correia enferrujada sabe exatamente o que eu tô falando. Se ao menos tivesse alguma tecnologia que pudesse proteger o metal da ferrugem. Mas peraí, isso existia. No século V, em Delhi, na Índia, foi construído um pilar de ferro para homenagear o deus hindu Vishnu. Com mais de 7 metros de altura e pesando 6,5 toneladas no total, o poste permaneceu de pé por mais de 1.600 anos. E ainda assim nunca enferrujou. Isso é incrível estranho, porque quando o ferro é exposto ao ar e à água, ocorre uma reação química chamada oxidação, que cria o óxido de ferro, também conhecido como ferrugem. Mas apesar de ter sido erigido ao ar livre e exposto ao calor extremo e à umidade da região, esse pilar foi completamente resistente à corrosão. Os cientistas acreditam que deve ter havido muito cuidado ao extrair e processar o metal, o que resultou em uma camada de misauita revestindo o pilar. Trata-se de uma mistura composta de ferro, oxigênio e hidrogênio. Isso mesmo, o gás hidrogênio. A liga
resultante disso não enferruja. Mas como exatamente eles fizeram isso, ninguém tem certeza, porque a sua existência só foi prevista em 1970, momento em que ninguém realmente tinha visto ou percebido que o antigo poste estava revestido com ela. Os cientistas ainda estão quebrando a cabeça tentando descobrir como essa tecnologia foi desenvolvida, com empresas gastando uma fortuna para encontrar maneiras de criar misaoita por conta própria. E ainda assim, há 1600 anos, as pessoas da época forjaram um metal que não enferruja e com conhecimentos e ferramentas comparativamente rudimentares. Isso só mostra o quão incrivelmente complexa e engenhosa é a arte da metalurgia, e também o quão barata foi a minha bicicleta. Difícil de desvendar. Só de olhar para uma colina eu já fico sem fôlego. Mas de alguma forma, os antigos incas estavam subindo aquela colina com enormes pedregulhos, tudo para construir essa estrutura gigantesca. Sacsayhuaman é uma cidadela peruana de proporções verdadeiramente monstruosas. A montanha em si tem cerca da metade da altura do Monte Everest, com a base da antiga cidadela encontrada a mais de 3.600 metros. A parede mais longa das três que restam tem mais de 400 metros de comprimento e aproximadamente 6 metros de altura, com os maiores blocos variando de 141 a 220 toneladas. Parece impossível imaginar mãos humanas construindo essa fortaleza monolítica, quanto mais movendo cada mega bloco para o lugar, mas definitivamente eles estão lá. Só que como foi construída, ninguém sabe. Construída em algum momento do século XV, os incas usaram pedra seca para fazer a cidadela, colocando cada uma delas juntas tão perfeitamente que não havia necessidade de uni-las com alguma argamassa. Elas estão fundidas tão firmemente que mesmo depois de 600 anos ainda estão estáveis. A formação rochosa sólida até mesmo ajudou as ruínas a sobreviverem aos terremotos mais mortais. Os espaços entre as rochas são tão apertados que nem mesmo um único pedaço de papel ou uma ponta de alfinete consegue passar por onde as pedras se encontram. Sua construção teria exigido precisão e planejamento além de qualquer coisa que o mundo moderno já viu. Não teria sido um trabalho leve, com mesmo os blocos menores pesando aproximadamente mais do que uma baleia azul. Então, como é que eles conseguiram empilhar tão perfeitamente sem guindastes ou equipamento de levantamento pesado? Esse é um mistério completo. Mas chega desse assunto, porque eu já tô me sentindo como se estivesse fazendo exercício só de falar nisso. Composição misteriosa. Há mais de 1000 anos, em Damasco, capital da Síria, os ferreiros locais eram conhecidos como fabricantes lendários de armas. Não porque eles faziam as maiores armas ou mesmo as mais avançadas. Na verdade, a sua fama se resumia a simples espadas. Nessa época, o ferro era usado para a maioria das armas simples, curtas e laminadas, já que o metal era forte e resistente. Mas as lâminas eram propensas a quebrar, já que o ferro não tem um limite elástico alto. Eles adicionavam carbono para tentar tornar as lâminas mais flexíveis. Mas muito carbono tornava o metal frágil e propenso a quebrar. Só que os ferreiros de Damasco conseguiram um minério de ferro com teor de carbono perfeito, conhecido como aço Wurtz, que dava às espadas esse importante índice elástico alto. Essas lingotes de Wurtz foram habilmente forjadas em longas lâminas, que se tornaram conhecidas por serem fortes, mais flexíveis, resistentes a quebrar e facilmente identificáveis pelos padrões distintos de bandas encontrados nelas. Sua reputação inspirou lendas, com as espadas de aço de Damasco se tornando fábulas por serem capazes de cortar perfeitamente através de canos de rifles, troncos de árvores e até mesmo rochas. Inicialmente, os cientistas descartaram essa lenda. Sim, o aço podia ser forte, mas não tão forte assim, né? Mas ao examinar mais de perto as relíquias de aço de Damasco em 2006, os cientistas descobriram nanotubos de carbono em uma das lâminas. Isso significava que a lâmina era super elástica, capaz de se deformar muito além do seu ponto de ruptura usual. Tudo isso enquanto era super dura ao mesmo tempo. Mas, lamentavelmente, no século XVIII, o método de fazer o aço Wurtz foi tragicamente perdido. Os cientistas ficaram perplexos desde então sobre como exatamente tal metal incrível foi criado na época. E embora você possa comprar aço de Damasco com padrões semelhantes hoje, o verdadeiro aço de Damasco não foi forjado há mais de 300 anos. Espada superior. As lâminas de Damasco não são as únicas armas que deixaram os cientistas coçando a cabeça. Lá na China, a descoberta da espada de Goujian teve um efeito igualmente desconcertante. A lâmina de aproximadamente 55 centímetros de comprimento e o cabo de 8,3 centímetros dessa espada foram descobertos em uma antiga tumba em 1965. E pela aparência você nunca ia adivinhar que tinha mais de 2.400 anos. Criada em algum momento entre 771 a 476 a.C.,
a.C., a espada mal se deteriorou com a idade, uma característica que não foi observada em muitos outros artefatos desse período. A própria espada acredita-se ter sido criada para Gul'dan, um dos últimos reis do estado perdido de Liyue. Apesar de enterrada em condições úmidas por mais de 2 milênios, a espada ainda está afiada, com testes confirmando que ainda tem integridade estrutural para cortar através de uma pilha de papel. Mas como é que isso desafiou o teste do tempo? Bom, simplificando, os cientistas não têm certeza. Eles acreditam que pode ter algo a ver com a composição química da própria espada, com a lâmina formada predominantemente de cobre, mas as bordas contendo mais estanho, o que as torna mais duras e capazes de manter uma borda afiada. A espada também foi encontrada em uma bainha quase hermética, mas espadas encontradas em situações similares ainda sofreram pelo menos algum grau de desgaste. Só que a espada de Gul'dan é, em uma única palavra, perfeita, perfeitamente desconcertante para os cientistas. Incêndio sobre a água. Um incêndio que sai do controle pode ser incrivelmente perigoso, que é o motivo pelo qual o Império Bizantino usava o poder do fogo para a guerra. De acordo com os registros históricos e ilustrações, o fogo grego era uma arma incendiária utilizada pelo Império Bizantino por volta de 670 d.C., que conseguia queimar navios mesmo quando estavam cercados por água. Mas como? Incendiando a própria água também. Agora, muito pouco se sabe sobre o dispositivo de morte em si, já que os registros a seu respeito são incompletos. Poderia ter sido tão grande quanto um prédio ou menor que um carro, mas o poder dessa invenção vinha do combustível usado para alimentar um fogo tão destrutivo. Historiadores nunca encontraram os ingredientes exatos, o que significa que nunca seríamos capazes de recriá-lo de novo. Isso provavelmente é uma coisa boa para nós, mas para os bizantinos era uma parte essencial do seu arsenal de armas. É provável que gasolina ou nafta, que é outro líquido altamente inflamável, fosse misturada com enxofre ou piche. O piche em si é feito de petróleo e alcatrão de carvão, uma substância muito poderosa que repele a água, fazendo com que seja capaz de formar um revestimento na superfície que podia queimar e não oferecia nenhum alívio aos inimigos. Embora os cientistas geralmente concordem que os bizantinos usavam bicos pressurizados para direcionar esse líquido mortal contra os inimigos, eles não têm ideia de como acendiam essa mistura mortal ou como conseguiam apagá-la de novo. Graças a essa composição química onipotente, uma vez acesa eles iam precisar de areia ou vinagre para deter sua propagação. Mas como é que eles faziam isso se tivesse alastrado sobre a água? Corte preciso. A era romana antiga é conhecida por suas belas esculturas, com bustos, estátuas e relevos esculpidos em detalhes imaculados, para preservar uma cena ou pessoa da história. Mas uma escultura em particular realmente intriga as comunidades históricas e científicas. Esse tambor de coluna. Não pelo quão redondo é, ou para qual edifício era destinado, mas pelas incisões que você pode ver alinhadas perfeitamente ao longo dele. Aqueles cortes profundos só poderiam ter sido feitos por 4 serras separadas por alguns centímetros, todas perfeitamente alinhadas. Sua consistência e o poder necessário para alcançar isso só poderiam ter vindo de uma máquina. Mas a Roma Antiga existiu entre o século 13 a.C. e 476 d.C., mais de 1000 anos antes da máquina de serrar moderna ser inventada. Então, como é que isso foi possível? Bom, um relevo esculpido no sarcófago de um moleiro morto há muito tempo pode ter a resposta. Nele, um dispositivo mecânico pode ser visto, aparentemente alimentado por uma grande roda d'água, que por sua vez acionava um dispositivo de serrar pedras. Reconstruções desse dispositivo foram feitas para se parecerem com isso. E embora pareça algum tipo de máquina complexa de Rube Goldberg, a ciência por trás dela faz parecer sentido. A água movimenta a roda que tem uma engrenagem estendida em um poste preso a ela. Conforme a roda gira, a engrenagem que está encaixada em outra gira em conjunto. Essa engrenagem aciona 2 rodas separadas em cada lado do alojamento da engrenagem, cada uma presa a uma serra suspensa dentro de uma armação sobre um bloco de pedra, que avança e retrocede alinhado com a rotação das rodas. Parece complexo à primeira vista, mas quando combinado com aqueles designs em relevo, é genial. Os antigos romanos realmente desenvolveram serras de corte de pedra. Mas por que deixar 4 linhas idênticas sobre um tambor de coluna? Qual era o objetivo disso? Pode ser que esse tambor fosse só um teste, ou talvez alguém estivesse tentando cortar uma laje, ou talvez estivessem testando um design. Embora o motivo exato esteja perdido na história, não há dúvida da genialidade e engenhosidade por trás disso. Enigma das pedras.
Para um observador externo, essa tecnologia misteriosa pode parecer apenas um monte de pedras, o que, para ser honesto, meio que é verdade, mas elas são um dos amontoados de pedras mais famosos que existem. Estamos falando de Stonehenge, situado em um campo vazio em Wiltshire, na Inglaterra. Esse famoso círculo de pedras está de pé a cerca de 4 metros de altura desde o período Neolítico, acreditando-se que tenha levado centenas de anos para ser erguido, entre 3000 e 1500 a.C. Mas não foi um caso simples de cavar essas pedras do chão e erguê-las, embora essas rochas tenham sido movidas de um lugar para o outro e depois empilhadas que nem blocos de construção. Como é que essa tecnologia estava disponível há tanto tempo? Com base na sua composição geológica, acredita-se que elas devem ter sido transportadas de várias centenas de quilômetros de distância, provavelmente de uma pedreira em Marlborough Downs e outra nas Preseli Hills. Então, depois de chegarem, devem tê-las carregado sobre as cabeças, cada uma pesando mais de 2.000 toneladas, e planejado uma formação muito específica. Só que na época, as ferramentas neolíticas mais avançadas ainda se limitavam a apenas lanças e rodas. Então, como diabos eles conseguiram fazer isso? Especialistas presumem que as várias centenas, se não milhares de pessoas envolvidas, cavaram grandes buracos para puxar as pedras para a posição, e depois arrastá-las para cima no buraco com o uso de uma estrutura em A. Plataformas de madeira então foram usadas para levantar as pedras horizontais sobre as outras. Agora, exatamente como isso foi feito ainda não se sabe. Parece simples, mas para pessoas trabalhando com ferramentas rudimentares há 5.000 anos, parece impossível. Tipo, eu mal consigo montar uma prateleira sem ajuda. Uma linha na areia. Você consegue desenhar um círculo perfeito à mão livre, e eu não consigo nem traçar uma linha reta. Então imagina a tecnologia e a estratégia necessárias para desenhar isso. Sim, isso é um padrão quase perfeitamente circular, desenhado aproximadamente do tamanho de um campo de futebol. Essas são apenas algumas das linhas de Nazca, uma coleção de geoglifos, chamados assim por serem símbolos esculpidos no solo, gravados permanentemente no deserto peruano. O comprimento combinado de todas as linhas alcança mais de incríveis 1.200 quilômetros, o que, para ter uma ideia, é mais de 14.000 campos de futebol. Embora os cientistas saibam que foram criados fazendo incisões rasas na areia, deixando a terra exposta por baixo, a verdadeira questão é como seus criadores fizeram isso com tanta precisão. Os incas esculpiram essas formas em lugares completamente planos, entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. E embora para nós seja bem fácil identificar todas as formas e animais diferentes, voando alto com helicópteros e drones, a menos que eles pudessem voar, não tinha como poderem ter visto completamente o que estavam fazendo. Especialistas acreditam que eles traçavam seus glifos gigantes, usando nada além de conjecturas, otimismo e talvez alguma orientação das estrelas. Mas eles são bons demais para serem baseados em conjecturas. Então deve ter havido alguma tecnologia antiga ou estratégia perdida que ajudou no caminho. Também não tem como saber por que foram feitos. Eles poderiam ter sido símbolos usados para pedir ajuda a seus deuses e deusas, ou poderiam ter formado um calendário astronômico para acompanhar os dias e as noites. Resumindo, os cientistas não sabem o que eles são, mas uma coisa é certa: os incas garantiram que a gente nunca parasse de falar deles. De qual dessas tecnologias você gostaria mais de conhecer os segredos? E qual você espera que permaneça escondida pelo resto dos tempos? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.